Olá, gente, eu venho aqui hoje para fazer um breve devocional, onde hoje eu vou falar com você sobre um assunto em que o tema do nosso título de hoje é Fuja do pecado. Por que será que nós temos que fugir do pecado ao invés de enfrentá-lo? Fuja da aparência do mal, diz a palavra de Deus, né? Por que nós devemos fugir da aparência do mal? Porque o nosso coração, ele é enganoso. Nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que nós viemos de uma linhagem onde os nossos primeiros pais foram Adão e Eva, e eles pecaram. E nós carregamos conosco essa herança do pecado. Eu vou ler um trechinho para vocês que está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse versículo fala, né, ele não diz para nós nos resistirmos às tentações. Ele fala para nós resistirmos ao diabo, porque é ele que coloca as tentações no nosso caminho. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, diz o seguinte: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, primeiramente, nós precisamos compreender isso, né? Que nós, muitas vezes, podemos pensar que nós não somos capazes de resistir a algumas tentações, que nós não somos fortes o suficiente, mas eu quero dizer para vocês que essa é uma grande mentira que Satanás faz com que a gente pense, porque Deus, ele não vai colocar na nossa vida, diante de nós, algo maior do que aquilo que já está dentro de nós, que é capaz sim de resistir a qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de investida do inimigo que vier até a nossa vida, né? Então, primeiro nós precisamos entender que nós viemos de uma herança de pecadores, que nós carregamos isso conosco, para aí sim nós decidirmos não mais pecar e viver em santidade, né? Começar uma vida de renúncia, mas renunciar a quê? A partir do momento em que nós decidimos mudar a nossa vida e andar em santidade, muitas vezes nós temos que abandonar velhos hábitos, antigos lugares em que nós frequentávamos, antigas amizades de pessoas com pensamentos e com propósitos diferentes dos nossos, aonde eles não conseguem mais nos acompanhar, né, em raciocínio, vamos dizer, em atitudes, onde já não combina mais com a nova vida, onde a gente escolheu, né, seguir o caminho, novo caminho que a gente escolheu caminhar. Então, nós precisamos entender que onde que é que a gente peca, onde que é que a gente cai. Nós precisamos parar, né, e fazer essa reflexão. Sansão, ele era um grande homem de Deus, foi um grande homem de Deus, onde ele caiu em pecado, porque ele se arriscava no caminho, né, do pecado. E nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida e analisar, né? Porque para nós resistirmos às tentações, para nós resistirmos ao pecado, nós precisamos ver o que nos faz pecar, o que antecede o nosso pecado, o que nos leva a pecar, como por exemplo, será que o nosso pecado está no álcool ou nas drogas? Se o nosso ponto fraco é isso, nós precisamos pensar o porquê que nós estamos fazendo isso, o que nos leva a isso? Ou será que o nosso pecado está na traição? Ou está na pornografia? Ou será que ainda então ele está na vaidade? Que a gente pare e consiga analisar o que nos leva por esse caminho, né? Nós precisamos analisar também as nossas atitudes que nós temos, o que nós estamos fazendo para evitar cair nesse tipo de pecado. Começando por entender e ver, né, analisar em que tipo de grupo de WhatsApp nós estamos inseridos. Qual é o tipo de canal que nós nos inscrevemos, né, nas redes sociais.
o que nós estamos assistindo, né? Quais são os programas de televisão em que nós estamos assistindo, o que nós estamos vendo. Porque tudo isso, muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nos leva também para o caminho do pecado. Então, fica uma pergunta aqui: aonde é que a gente cai? Aonde é que a gente peca? O que nos faz pecar? Por que nós estamos entrando por esse caminho? Qual é o caminho que nós estamos seguindo que nos faz pecar, né? Fugir do pecado por muitas vezes não é fácil, né? Mas nós precisamos vigiar o que antecede o pecado. Por isso que nós falamos aqui nesse versículo de Mateus, onde foi lido no início: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos compreender que nós precisamos, sim, evitar andar pelos caminhos do pecado, né? A partir do momento em que nós conseguimos analisar o que antecede o nosso pecado, o que nos faz pecar, nós conseguimos também neutralizar isso, né? E nos libertar de qualquer tipo de vício ou de pecado que possa existir na nossa vida. Aí que a gente sempre fala que aí que entra a importância de nós orarmos, né, de nós vigiarmos, de nós estarmos alicerçados com Deus, porque Ele nos sustenta por esse caminho e Ele nos dá entendimento também de como nós podemos fazer para evitar. Né? Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa, por exemplo, em que às vezes o caminho que ela vai para o trabalho dela, essa pessoa é viciada em álcool, né? Tem o vício da bebida. Muitas vezes essa pessoa vai até o trabalho dela e justamente no caminho do trabalho dela, ela passa por um bar. Talvez um bar onde lá tem amizades, pessoas conhecidas. Talvez essa pessoa está fazendo de tudo para sair desse vício. Mas lá estão as pessoas com que ela anda ou andava, né? Muitas vezes a pessoa está tentando deixar e encontra lá pessoas que ainda estão, né, no vício, nesse caminho. O que é necessário fazer, né? Vamos abordar esse pensamento para nós conseguirmos entender. É necessário muitas vezes mudar o caminho, mudar o trajeto, não mais passar por lá. Por isso que quando a gente falou aqui no começo que nós precisamos abandonar muitas vezes velhos hábitos e vários lugares, é necessário muitas vezes também deixar as velhas amizades, mudar completamente a nossa direção de vida, os nossos costumes, trazer para perto de nós pessoas que estão dispostas a segurar na nossa mão e andar no mesmo caminho, pessoas fortes espiritualmente, que são capazes de nos incentivar e andar conosco nessa nova caminhada e deixar para trás e abandonar tudo aquilo que não mais nos pertence, aquilo que não mais faz parte da nossa vida. Então fica aqui hoje essa reflexão para vocês fazerem, né? Sobre fugir do pecado, fugir das tentações, lembrando que nós temos um Deus acima de tudo que nos capacita, sim, e nos dá condições de fugir do pecado. Nós não devemos nos arriscar para não correr o risco de cair no pecado e cair na tentação, mas sim fazer de tudo para evitar esse caminho que possa nos fazer pecar.